Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, esse ano de 2026 eu decretei que esse ano vai ser um ano de mudanças, um ano que eu quero que tudo na minha vida muda, tanto na área espiritual, né, assim, eu me conectar mais com Deus, quanto na área profissional, quanto na área em pessoa. Então, eu quero transformação em todas as áreas, se possível for. E uma delas, do começo do ano, eu quero mais é a religião, que é o que? Conectar mais com Deus. E eu estou aqui agora no momento com a Bíblia na mão. Conheço a Bíblia? Não. Conheço da palavra? Não. Então, eu quero conhecê-la, ela, com vocês. Não tenho uma boa leitura, tá? Mas eu vou começar pelo primeiro livro, né, que é o Gênesis. Vamos começar pelo início, né, aqui da Bíblia, como normal, quando a gente começa a ler um livro. E se você aí também não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, venha comigo também acompanhar aqui essa leitura. Todo dia eu vou ler um pedaço, né? Hoje, por exemplo, eu vou ler Gênesis, o primeiro capítulo, né? Até o 2. Então, assim, eu vou falar um pouco do que eu entendi. E muitas das vezes, quando eu não entender, eu não vou dar explicação, porque eu não entendi. Vou procurar mais o fundamento dessa leitura. E no próximo vídeo, no início do vídeo, antes de eu começar a leitura do próximo leitura, eu explico o que eu entendi dessa leitura, entendeu? Da anterior. E quem aí souber, conhecer, estiver me acompanhando, quiser deixar aqui nos comentários, vou ficar muito grata, muito feliz, tá? Então vamos deixar de enrolação, então vamos lá. Primeiro Gênesis, né? A criação da terra e do céu e de tudo que nele contém. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diz Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E diz Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E diz Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ajuntou das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. E diz Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutífera que de fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra
produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja sua semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã. O dia terceiro, foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E diz Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares a expansão dos céus, para iluminares a terra, e foi assim. E fez Deus os dois grandes luminares, a luminar maior para governar o dia e a luminar menor para governar a noite. Ou seja, o sol e a lua, né? Foi bem isso que eu entendi aqui. E para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã. O dia quarto, e diz Deus: produz as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai vós, e enche as águas nos mares, e as aves multiplicarem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto, e diz Deus: produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus a bestas feras da terra conforme as suas espécies, e o gado conforme as suas espécies, e todo réptil da terra conforme as suas espécies. E Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E diz Deus: façamos o homem à sua imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e o criou, macho e fêmea. Os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes diz: frutificai e multiplicai vós, e enche a terra, a sujeita, a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E diz Deus: eis que vós tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos há para mantimento, e todo o animal da terra, e há toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, e toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, a gente leu primeiro de Gênesis, né? Primeiro versículo até o 31.
Que aí aqui já começa o 2. Vou deixar o 2 para amanhã. Todo dia ler um, para não ficar muito grande o vídeo. Então, assim, Deus fez o mundo em 7 dias, né? Só usando a palavra. Haja luz, haja água, haja réptil, haja fruto, haja o homem, haja isso, haja aquilo, haja tudo. Ou seja, a palavra tem poder. Se a gente souber o poder que a nossa palavra tem, a gente usava mais ao nosso favor contra do que usar contra o nosso favor, né? Porque o que acontece? Realmente, assim, quando a gente pega para mover a fé, usar a fé ao nosso favor, usar a palavra ao nosso favor, as coisas dá certo, as coisas acontecem. Exemplo que eu vou dar sobre a minha experiência de vida. Eu tive 3 gestação, 2 eu tive aborto e a terceira que é hoje minha filha. Graças a Deus eu tenho. Então, eu orei, eu clamei e confiei no Senhor que Deus ia fazer um milagre, né, na minha vida, que Deus ia me abençoar, que eu ia ser mãe. Deus abençoou, me honrou e hoje eu sou mãe, né? E eu acreditei. Então, antes da minha filha nascer, eu ficava ali, já vivendo aquele momento, já imaginando eu, cuidando dela, pegando ela, dormindo com ela assim, abraçadinha. Então, sim, tem coisas que hoje eu vivo com ela, eu lembro que eu fazia isso antes de ter ela, né? Então, o que eu fiz? Eu usei a palavra. Deus me abençoou grandemente sobre isso. Deus entrou na minha vida. Deus me abençoou. Deus me honrou. Deus fez um milagre na minha vida. Então, muitas das vezes a gente, sem querer, a gente mesmo nos sabota, a gente mesmo nos limita. Eu mesmo tenho muito isso comigo, essa parte da limitação. É uma parte assim que hoje eu tô lutando, porque é uma crença que eu venho lá, que eu vivi lá do passado meu. É uma crença que me limita, que me deixa incapaz de ir além, que põe na minha cabeça que eu não sou capaz para tal coisa, que eu não consigo tal coisa, que a tal coisa não é para mim. Então, antes mesmo de eu fazer, antes mesmo de eu pensar em agir, eu já, às vezes, muitas vezes eu já penso que não vai dar certo, que não é para mim. Então, só de eu pensar que não vai dar certo, que não é para mim, já acontece que não dá certo. Então, a gente temos que, como se diz, qual a palavra certa? Acreditar que a gente consegue, que a gente pode e que vai dar certo. Se for da vontade de Deus, se for para ser seu, vai dar certo, vai acontecer. Se não, não adianta, que não vai dar certo, não vai acontecer. Se não for da vontade de Deus. Então Deus, ele faz a obra sim na nossa vida, mas conforme ele vê
que é necessário pra gente, né? Conforme ele vê que realmente aquilo é para mim, que é para você, aí ele entra, ele faz a obra, ele dá ok e aí vai, tudo flui, né? Igual as duas gestações que eu tive, não foi para frente porque não era a hora, não era para ser aquele momento, porque eu morava dentro do quarto da minha mãe, né? E ali a gente já passou por algumas frustrações entre família, que a gente já foi despejado da casa da minha mãe, já fizeram reunião colocando eu e o pai da minha filha para fora. Mas por quê? E não era para ser aquela hora para me ser mãe, porque eu não tinha um teto. Morava dentro do quarto da minha mãe. Gente, portanto, quando a gente mudou para essa casa aqui que a gente está hoje, nem móveis a gente tinha. A gente foi comprando conforme a gente foi. E ainda hoje tem muita coisa que a gente não conseguiu comprar ainda. A gente comprou o básico do básico. Então, o que acontece aqui? A gente temos que ter fé e acreditar que a nossa palavra tem poder. E vamos passar a usar ela ao nosso favor. Igual esse ano, eu falei que esse ano a minha vida vai mudar. A minha vida vai transformar. Então eu tenho que acreditar que a minha vida vai mudar e a minha vida vai transformar. E quem que tem que fazer isso acontecer? Além de Deus. Eu também. Porque Deus faz a parte dele. Se eu não fizer a minha, não adianta Deus esforçar. Vocês não concordam? Tipo assim, você tá ali, vai lá ajudar uma pessoa. Você vai lá, ajuda, faz o que pode, tá ali disponível pra pessoa. E a pessoa não quer, adiantou seu esforço? Adiantou a sua dedicação? Não adiantou. A pessoa não quis a mudança. A mesma forma é Deus. Deus vem, ele faz, ele age, ele prepara, ele coloca pessoas na sua vida, ele abre caminhos, ele aceita essa mudança que você quer. Mas se você não quer, não adianta. Igual eu fiz o propósito com Deus para mim ter minha filha, eu bebia. Falei, eu não vou beber mais. Foi fácil para mim? Gente, não foi fácil para mim parar de beber. Não foi fácil. Não foi fácil. Até uns tempos atrás, a minha boca aguava. Gente, parei de beber não só cerveja, como eu parei de beber também coca. Parei de beber coca também, que eu fiz um propósito sobre a coca também, que eram duas coisas que eu achava que eu não conseguia ficar sem, a cerveja e a coca. Então a coca, o povo vinha assim, colocava no copo e vinha me oferecer, me dando copo gelado, trincado. E eu resistindo, não, 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 não. Então eu coloquei na minha cabeça que não era não. Então hoje eu estudo assim comigo, batalho sobre isso, coloco na minha cabeça que hoje eu posso, eu quero e eu consigo, né? Porque muitas das vezes eu vou e eu travo por conta disso, porque eu fico com medo, né? Então, assim, Deus aqui, só dele criar o mundo, ele nos ensina que a gente tem poder na palavra. Ele nos ensina isso aqui, porque ele fez tudo na palavra. Ele fez tudo falando, haja. Ele não se esforçou para que nada acontecesse. Ele só falava, haja isso. Olha o poder que ele tem de falar e acontecer. Mas não é só sobre o poder da palavra, é a fé. Se você falar, vai acontecer isso, vai acontecer isso. A minha vida vai transformar, a minha vida vai transformar. Eu vou sair desse cenário que eu estou vivendo, eu vou sair desse cenário que eu estou vivendo. Eu vou curar dessa minha enfermidade, eu vou curar dessa enfermidade, eu vou gerar, você vai gerar. Então, o meu médico, quando eu estava gestante dela agora, que eu
tive que ir fazer o particular porque o público não me dava atenção. Eu tive que pagar para me fazer particular. O médico que estava me acompanhando, eu lá no pronto-socorro liguei para ele e falei, ó, tá assim, assim, assado. Eu fiquei 4 meses de repouso, sangrando para as pernas abaixo. Ele virou para mim e falou assim, você tem fé? Você acredita em Deus? Eu falei, tenho fé. E ali eu tive que usar minha fé. Porque se eu não tivesse a fé, eu ia estar padecendo hoje. Claro, tá uma chuva, eu tô olhando porque eu acho que deixou algum lugar aberto. Tô assim, escutando barulho da chuva próximo, quase daqui dentro. Então, assim, eu usei a minha fé. Claro que tinha dias que eu ficava fraca na fé. Tinha dia. Tinha dia que eu falava, não vai dar, porque, gente, uma gestante sangrar, igual eu sangrava, eu ficava em pé. Você olhava pro chão assim, ó, você via poça de sangue no chão, pelotas. Mulher aí, que às vezes tem hemorragia, vai saber o que eu tô falando, que sai aquelas pelotas de sangue. A minha saiu uns bifão assim, eu falei, pronto. Tive saco de estacional descolado, a bolsa, a placenta descolada, quer dizer. Então, assim, tudo foi um milagre de Deus. Eu fui orando, fui orando, fui orando, fui orando, fui orando, fui orando, fui clamando, fui clamando, fui clamando, e Deus abençoou. E eu, assim, fraca na fé e tentando mover mais a fé do que a fraqueza. Então, hoje nós começamos, hoje dia 9/2/2026, começamos a ler a Bíblia, conhecer esse livro abençoado, que tem palavras que vão edificar a nossa vida, que vão mudar a nossa história e vamos ter entendimento sobre essa palavra que Deus quer na nossa vida. Que tudo que a gente precisar vai estar aqui, é um dicionário. A Bíblia é um dicionário. Vamos decifrar o que a gente procura aqui. Como ser uma boa pessoa, como ter fé, como amar o próximo, como andar conforme a doutrina de Deus. Então a gente vai conhecer aqui, nesse dicionário que é chamado a Bíblia Sagrada de Deus. Eu também não conheço, não sei você que está me acompanhando se conhece essa palavra. Se não conhece, vamos conhecer junto. E hoje foi o primeiro dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe nos comentários o que vocês achou. Lembrando bem, gente, não se preocupe com a claridade, não se preocupe com a edição. Peço desculpa para vocês aí, que estou começando agora. E também sobre a leitura, vou estar aprendendo a ler aqui com você aí também, tá? Beijos, beijos, fui!